Volume 528 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que, depois de preparados estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer a sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Porque são bichos. Porque são carnívoros. E todo bicho gosta muito de carne. É uma civilização de canibais que só se alimentam de defuntos e por isso matam os bichos para se alimentar. Depois do bicho morto, são verdadeiros corvos que só se alimentam depois de morto. Os corvos é que são assim, verdadeiros corvos, civilização de cornos, e com um feitio de gente boa. A fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todas as fases que terminam são assim. Terminou a fase de selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. Terminou a fase de monstros, a natureza tratou de destruir todos os monstros. E terminou a fase do pensamento, a natureza está tratando de destruir os pensadores. E por isso estão essas epidemias aí que o pensamento não encontra remédio, como câncer, como AIDS, porque são epidemias da natureza para destruir os pensadores. São males criados pela natureza, porque termina a fase e eles perdem direito de viver. E assim se deu em todas as fases do passado. Hoje a pessoa tem que raciocinar, conhecer a energia racional, que é a energia que desenvolve o raciocínio de todos, por estarem ligados à natureza, o comando da natureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a natureza tem seus caprichos certos, porque terminou a fase e elimina todos os componentes da fase. A natureza faz as coisas certas, porque o certo é esse. Acabou a vida, acabou mesmo. Acabou o seu tempo de vida, acabou mesmo, por isso a natureza está certa. E vem arrochando os pensadores. Por isso que as coisas estão pretas para todo mundo, para que deixem de pensar e passem a raciocinar. É por isso que todos estão se queixando da vida, porque a natureza está apertando. E cada vez aperta mais, até não aguentarem mais e os pensadores procurarem novos rumos, encontrando a cultura racional que está nos livros do universo em desencanto. E assim há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que, depois de preparados, conhecessem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. São canibais, comem tudo quanto é carne. São antropófagos civilizados. Civilização de antropófagos, porque são carnívoros. E muitos não passam sem carne. Não tendo carne, não tem comida. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia. Os que não podem estudar de dia, porque estão trabalhando, estudam de noite. Porque depois que a pessoa conhece cultura racional, não abandona mais nunca, porque quer voltar para o seu estado verdadeiro e natural, quer mudar para o seu estado natural. Porque aqui na Terra os sofrimentos e os padecimentos cada vez aumentam mais. E por isso ninguém quer mais pensar e nem imaginar, porque sabem aonde vão parar, ligados nessas duas energias que se transformam de uma vida para outra.
Hoje todos estão estudando a cultura racional para mudar para o seu verdadeiro estado natural. E tem pessoas que dormem com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque os arroxos que a humanidade está passando, feitos pela natureza, e que muitos não aguentam e acabam até se suicidando. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é uma energia para lapidar o pensador, a energia elétrica. E por isso são filhos do fogo. E quem está no fogo sofre muito, pena muito. E por isso todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, por ter conhecimento que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o valor da matéria é nenhum, porque é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Para ver que todos vivem de aparências, aparentando que são o que não são, aparentando serem civilizados, mas cometendo uma infinidade de monstruosidades, só são civilizados no nome. E as monstruosidades têm a sua causa, porque não há efeito sem causa. E que de muitos o pensamento já secou. E esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. São os monstros cometendo uma infinidade de monstruosidades, como aí estão elas, a ponto de estarem passando por essa fase da era do fogo, em que tudo pega fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já estão com raciocínio bem adiantados, só pensam ou só raciocinam em mudar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando os arroxos feitos pela natureza, que está arrochando os pensadores como quem diz. A vida não é essa. A vida é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. E ficam os pensadores discutindo a vida inteira para não resolver nada, porque terminou a fase do pensamento. Aparentemente parece que resolve, mas verdadeiramente não resolve porque o sofrimento cada vez aumenta mais. Hoje todos estão na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros, são canibais civilizados. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque querem mudar para o seu verdadeiro estado natural. Porque não estão aguentando mais os arroxos da vida da matéria. O dinheiro foi feito pelo pensamento e é como estão vendo, está a cada dia que passa se desvalorizando mais, até a sua desvalorização total e chegar à convicção das trocas. E por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação e vão acabar no regime das trocas, trocando tudo para sobreviver. Naturalmente vão chegar a essa conclusão, porque os feitos do pensamento vão se desvalorizando até a sua desvalorização total. E naturalmente vão chegar à conclusão das trocas. E com as trocas vão viver melhor, porque todos têm que trabalhar e produzir para ter com quem trocar. E todos trabalhando, não existe miséria, existe fartura. E com o decorrer do tempo, vão chegar a essa conclusão de que todos têm que trabalhar e produzir isso ou aquilo para sobreviver. E tudo isso é a evolução natural da natureza. Com o tempo vão acabar todos assim,
vão chegar à conclusão de que guerras não adiantam. Guerras é um atraso de vida. Guerras é loucura demais, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E naturalmente, por evolução natural da natureza, vão chegar ao regime das trocas. E todos aí têm que trabalhar. E todos trabalhando existe fartura. Porque todos têm que produzir alguma coisa para poder trocar os gêneros alimentícios. Estão caminhando a passos largos para essa conclusão. Por isso aí está a desvalorização do dinheiro. Os feitos do pensamento e da imaginação indo por água abaixo, se desvalorizando naturalmente, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua extinção. Hoje muitos pensadores já enxergam isso, já enxergam o futuro da humanidade, porque estão vendo que cada dia o dinheiro perde seu valor. E ninguém sentiu a mudança de fase da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais das energias. Porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e a energia magnética. E quem está comandando a natureza desde 1935 para cá é a energia racional. Não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. Porque o artifício é o que tem valor, esse progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. E a energia é um progresso, a energia racional é um progresso construtivo, que muda todos para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que a energia racional constrói, e a energia elétrica e a energia magnética destrói. Porque é um progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói é negativo, e tudo que constrói é construtivo. É necessário que faça todas essas explicações para ver aonde está o bom e aonde está o mal, para escolherem o bom e abandonarem o mal. O mal é esse progresso que vai regresso, por ser um progresso de destruição. E o bom é um progresso racional que muda toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural. E esse é um progresso construtivo e consciente. Progresso destruidor é um progresso negativo. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um progresso desvalorizado por ser um progresso de destruição, um progresso negativo. Hoje todos estão estudando a cultura racional e colocando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque todos querem mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitantes do mundo racional. E que essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Aí está como é feita a mudança de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com a matéria. A vontade de todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aqui na Terra todos são destruídos pelas duas energias que fez todos, elétrica e magnética. E é por isso que o mundo está passando por esse grande desequilíbrio. A violência, os jogos, os assaltos, o terrorismo e a violência. Todo pensador tem que passar a desmaterializar o seu raciocínio para ficar ligado à natureza. Enquanto não desenvolver o raciocínio,
esses males se multiplicarão. E tem muitos curiosos que já estão pensando em conhecer o que é a cultura racional. Então aí vai se encontrar, porque achou o que estava procurando e o que o pensamento não resolvia. O pensamento sondua a energia do chão para lapidar os pensadores. Por isso há milhões de milênios que todos vêm sendo lapidados, morrendo e nascendo, passando por essas torturas todas. Que quando eram muito atrasados, a tortura prevalecia. Hoje, com a civilização, já estão mais adiantados e terminou as torturas, já estão mais civilizados. E por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Para, depois de preparados, conhecerem a cultura do terceiro milênio, que é a cultura em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Aí começou essa infinidade de violências, essa infinidade de terrorismo e o desequilíbrio da juventude que começaram a usar tóxicos e entorpecentes à procura de solução. Solução essa que levou todos à loucura, porque não estava no tóxico a solução. A solução estava na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Mas, por não conhecerem a cultura racional, acabaram se destruindo com o tóxico. E hoje muitos que passaram a conhecer a cultura racional se livraram dos tóxicos, porque a cultura racional equilibra e o tóxico desequilibra. E de formas que existe uma infinidade de recuperados de tóxicos e de tráfico de entorpecentes. Existem milhares de recuperados pela cultura racional. Milhares não. Milhões de recuperados pela cultura racional. E é por isso que todos ficam desesperados, porque a natureza está apertando os pensadores para que os pensadores conheçam a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E muitos pensadores já estão vendo que com o pensamento ninguém resolve nada, já estão dando por ela. Com o pensamento é só uma infinidade de discussões para não resolverem nada. Discutem e não resolvem nada. Os pensadores já estão dando por ela e procurando uma cultura que lhes satisfaça. Aí vai encontrar a satisfação na cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos botam até os livros debaixo do colchão para sonhar que estão no mundo racional e para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Estão apelando para todos os recursos para desenvolver o seu raciocínio logo. Outros botando uma montoeira de livros embaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, todos apelando para todos os meios. E muitos não sentiram as mudanças dessas duas energias, porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que são as mudanças dessas três energias, elétrica, magnética e racional. Não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. Volume 529 do Histórico. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade, para depois que todos estiverem preparados, tomar conhecimento da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional.
Bichos, sim, porque são carnívoros civilizados. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. A violência causou essa infinidade de terrorismo no mundo inteiro. O terrorismo causou as guerras e as guerras causaram as mortandades. E a causa disso tudo é a fase do pensamento ter terminado. Causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro que vem destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças como câncer, como AIDS, que vem destruindo os pensadores. E no pensamento não encontram recursos para encontrarem reservas para essas doenças, porque são epidemias da natureza, são males incuráveis. E causou esses males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, os maremotos, frio de matar, seca de matar, calor de matar, enchentes de matar, de ficar em residências submersas. Isso por todos os lados do mundo, por todos os cantos do mundo, porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E por isso não sentiram as mudanças das energias. Essa que é a causa, porque não há efeito sem causa. A natureza mudou de fase, mudou seu comportamento, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação, como aí estão vendo uma infinidade de falências pelo mundo inteiro. Firmas antigas falindo, porque tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. E as falências têm sido muitas em todo o universo. Esses é que são os grandes males da natureza, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Até terremotos existem no Brasil, coisa que nunca existiu no Brasil, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E seca de matar no Rio Grande do Sul, que não tinham até água para beber. E seca em Santa Catarina, que não tinham água para beber. Depois enchentes que ficaram até residências submersas. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e aves aquáticas e vários animais que morreram de sede. Tudo isso porque a natureza mudou o seu comportamento, porque não há efeito sem causa. Até no país mais quente do mundo caiu geada, que é a África. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, por a natureza, a fase natural da natureza ser racional. Isso é uma advertência. A natureza advertindo a humanidade e arrochando a humanidade, para que a humanidade tome conhecimento da cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. E essa é uma grande advertência. E aparecendo habitantes do mundo racional no espaço, avisando que a natureza mudou de fase, avisando a humanidade que a fase do terceiro milênio, a fase do desencanto da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim, porque agora sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural. Só os que estão ligados nessas duas energias do chão, que não conhecem o seu verdadeiro estado natural, que são mortais. E por estarem ligados nessas duas energias do chão,
Energias essas em transformação se transformarão para a categoria de bicho racional. E todos estão na categoria de bicho racional. E por isso são carnívoros, são canibais civilizados, são antropófagos civilizados. Mas a humanidade vivia completamente desconhecida de si mesma, porque ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê que todos assim são e viviam nessa contradição. Porque o pensamento é contraditório. E por isso no pensamento está a discórdia, no raciocínio está a concórdia. Todos concordando com todos. Hoje é que estão passando a se conhecer e diz, é verdade, se nós continuássemos a pensar, estávamos fritos, porque íamos nos transformar, ligados nessas duas energias do chão, energias essas em transformações, íamos nos transformar em bicho irracional, porque já estamos na categoria de bicho racional por sermos antropófagos, por sermos carnívoros. Todo bicho gosta de carne, todo bicho é carnívoro. E assim são todas as criaturas humanas, todos são carnívoros. E todos sabendo que se transformam até em raízes, como aí tem os testemunhos corretos e certos. Hoje estão conhecendo a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são carnívoros, e muitos não passam até sem carne. Todos gostam de um churrasco bem feito, e uma pimenta e uma farofa e uma cerveja geladinha. Todos gostam disso. E por isso estão aí na fase do terceiro milênio, que é a fase do desencanto da humanidade. Desencanto da matéria, porque sempre foram materialistas, e por isso fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões, que sempre mantiveram os enigmas, os mistérios, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, e fanatizados por esses deuses diferentes uns dos outros, e fanatizados por essas bíblias diferentes umas das outras, e fanatizados pelas filosofias, e fanatizados pela ciência filosófica e científica, porque estavam encantados por tudo isso. E o fanatismo imperava, porque o encantado não sabe dizer o porquê que assim é. Não sabe dizer o porquê que todos assim são. Não sabe dizer de onde vieram e para onde vão. Não sabe dizer de onde são, porque estão fanatizados pela matéria. E muitos se tornam até materialistas, julgando que a matéria tudo é, e vendo que a matéria nada é, por todos terminarem em nada. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Viviam mesmo encantados, fazendo julgamento, pensando que a vida fosse essa, nascer, sofrer e morrer, e sem saber o porquê essa era a vida dos encantados. Hoje, com o conhecimento do verdadeiro estado natural, todos sabem de onde são e de onde são. Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E que essa energia está aí materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, que é a mecânica racional. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, e aí chegando ao seu verdadeiro estado natural. São canibais porque são carnívoros. Gostam de galinha, de porco, de cabrito, de carne de gado, e de todas as carnes e de todas as caças. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o quanto foi necessário e preciso eu me conhecer, para saber como mudar para o meu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional.
até que enfim chegou o fim desse conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói, que é a matéria. Porque hoje sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Se não fosse o livro Universo em Desencanto, continuaríamos encantados pela matéria. O Universo em Desencanto veio fazer com que todos conhecessem o seu verdadeiro estado natural. E todos mudando para ele, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo uma grande propaganda por jornais e revistas e várias rádios e várias televisões por todos os cantos do Brasil. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Porque as seitas das doutrinas e as religiões e as ciências filosóficas e científicas sempre mantiveram os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe, ou nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne, são canibais civilizados. Todo bicho é carnívoro. Por ter terminado a fase do pensamento, causou a falência do pensamento e causou essas dívidas, nações devendo a nações. Tudo isso porque o pensamento está falido, a falência do pensamento. E ligado ao pensamento e à imaginação, se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque são duas energias que se transformam de uma vida para outra. Enquanto a humanidade não raciocinar, a miséria não cessará. E os desastres não cessarão. E a fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores deixaram de ser alimentados pelo pensamento. E por falta do alimento da natureza aos pensadores, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935, causou todo esse desequilíbrio da humanidade. Aí aumentou todas as ruínas da humanidade, como a AIDS, como a epidemia da humanidade que vem matando milhões de pessoas, o câncer, uma epidemia da humanidade. Por isso não encontram remédios os pensadores para esses males, porque são para destruir a humanidade. E esses grandes desastres que têm ocorrido no mundo inteiro destruindo os pensadores. E a violência triplicou. O terrorismo também triplicou. Estamos passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Fora os males naturais da natureza, que são os terremotos, as enchentes, os furacões, os tufões, as enchentes por todos os lugares do mundo, matando-se a humanidade, os aludes, os maremotos, os tornados destruindo a humanidade. Seca de matar, frio de matar, porque a humanidade perdeu o direito de viver. Porque terminou a fase do pensamento. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. Em 1935 terminou a fase do pensamento e causou todo esse desequilíbrio da humanidade, porque o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, os pensadores entraram nesse desequilíbrio. Os assaltos, as ladruagens e os males naturais da natureza destruindo a humanidade. Grande seca no Rio Grande do Sul, depois de enchentes que ficaram até casas submersas.
grandes secas em Santa Catarina e depois chuva de ficar em casas submersas. Todos esses maltratos da natureza, porque terminou a fase do pensamento há 52 anos passados. E ninguém sentiu as mudanças naturais da natureza, dessas energias, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias, da energia elétrica e magnética, da energia racional. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. Os conhecem o presente, o passado e o futuro da humanidade. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, através do desenvolvimento do raciocínio. E por falta do conhecimento racional, é que está surgindo todos esses grandes males da natureza. Assim como acabou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento em 1935, a natureza está destruindo os pensadores. E por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar que estão no mundo racional e para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, todos apelando de todas as maneiras. E a natureza está arrochando todos os pensadores para tratarem de conhecer a energia do desenvolvimento do raciocínio, para voltarem ao seu estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de todos bem lapidados, conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Em que a energia racional está desmaterializando a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas.